Então vamos lá. Bom dia, oitavo ano, né? Olha só, vamos falar aqui um pouco no capítulo 3 do livro, página 32, fim da União da República Socialista Soviética, ok? O que causou esse fim das repúblicas soviéticas? Bem, gente, é interessante notar que a União Soviética, ela de início, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ela começou a sequestrar ou convencer países para se tornar satélites da própria União Soviética, dela própria, ok? Então, esses países do leste europeu, como Bulgária, Letônia, Lituânia, Estônia, então, esses países, até porque Letônia e Lituânia era província da própria Rússia, mas Bulgária, Romênia, então esses países começaram a aderir ao socialismo. Só que, qual foi a base do socialismo? A base para se formar e suprir as necessidades da sociedade no socialismo foi a indústria básica. O que é isso? A indústria básica é aquela indústria pesada, a indústria que produz basicamente o ferro, aço, alumínio. Então, essa indústria vai produzir toda essa matéria-prima para a indústria de produção, ok? Só que a União Soviética não investiu em indústria de bens de consumo, assim como os Estados Unidos estavam investindo. E nesse período foi o período que nós podemos chamar da Guerra Fria. Guerra Fria, que foi uma guerra que aconteceu entre Estados Unidos e, podemos colocar assim, União das Repúblicas Socialistas. Os Estados Unidos, sistema capitalista, e a União Soviética socialista, ok? Então o que nós queremos entender com isso? Ou o que podemos entender com isso? Bem, existia a produção, como sempre tem nas economias, né? Só que a economia dos Estados Unidos era pautada no sistema capitalista, mercado aberto, entendeu? Uma economia de mercado, basicamente, onde a propriedade privada dos meios de produção, ela era particular, uma propriedade privada. Existia uma liberdade de compras e venda por parte das empresas, ok? Já aqui não, o socialismo, ele é o mercado, ou ele é basicamente não o mercado, mas ele é uma economia pautada no socialismo, totalmente planificada, onde o governo controla tudo, inclusive o governo é até dono das empresas. Então aqui não há um desenvolvimento significativo. Então a União Soviética, ela basicamente, com o passar do tempo, a sua economia, a sociedade, a produção de mercadorias, produtos, bens de consumo na União Soviética foi caindo. Com isso, basicamente na década de 80, surgiu um presidente na União Soviética chamado Mikhail Gorbachev. Ele assume o governo soviético, o Partido Comunista, a partir de 1985, e com isso ele começa a reestruturar, ou tentar reestruturar a economia da União Soviética, ok? Então o que ele implanta? Ele implanta a perestroika, que foi uma reforma ou uma reestruturação do sistema econômico, e a glasnost, com L, que foi também uma remodelagem do sistema político. Então ali ele começa a resolver essas questões da União Soviética. No entanto, a União Soviética não se sustentou, e os países que eram satélites da União Soviética, nesse momento, começam a reivindicar suas autonomia social e independência. E com o passar do tempo, quando em 1989, cai o Muro de Berlim. O Muro de Berlim desaba, porque aquelas pessoas que eram da Alemanha Oriental queriam passar para a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, e a Oriental era uma Alemanha socialista.
com um atraso alarmante, esmagador. Então, eles, em 89, cai o Muro de Berlim, eles derrubam o Muro de Berlim, e assim se inicia a queda da União Soviética, porque foi um processo. Começou em 89, até os países que eram satélites da União Soviética conseguirem total independência, e até mesmo aquelas províncias que estavam ali agregadas à União Soviética, elas se separaram e formaram novos países, como a Letônia, Lituânia, Estônia, entre outros países que foram saindo da União Soviética, e forma-se ali, basicamente, a Comunidade dos Estados Independentes. Interessante notar que, nesse interim, a União Soviética cai porque não consegue segurar toda aquela pressão da sociedade que estava acontecendo. E, por outro lado, os Estados Unidos, com seu sistema capitalista, estavam se desenvolvendo de forma ampla e significativa. E, em contrapartida, o socialismo estava justamente num momento de queda livre, estava acabando. Tanto é que hoje só existem alguns países socialistas no mundo, como, por exemplo, a China. Ela tem uma política socialista, embora ela tenha um sistema de, basicamente, economia de mercado misturada com socialismo, é o que eles chamam de socialismo de mercado. E nós temos também o Vietnã, Cuba, são países basicamente socialistas, mas são poucos, e Coreia do Norte. No entanto, a grande maioria dos países do mundo são capitalistas. Então, o capitalismo hoje ele é fundamental, é um sistema básico do mundo. E a União Soviética caiu lá em 1991. Ok? Paramos por aqui. Só